Meus irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 139. Domingo passado, nós meditamos na primeira parte deste salmo, que são os versículos de 1 a 6. Hoje, nós vamos meditar na segunda parte, que são os versículos de 7 a 12. Salmo de número 139. Começando no versículo 7, então, leremos até o versículo 12. Diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Como nós meditamos aqui no domingo passado, na primeira parte, nós havíamos situado os irmãos sobre um provável, muito provável contexto em que Davi viveu e por isso escreveu este salmo. Não sei se nessa uma semana que se passou, isso ficou guardado, gravado na sua mente e no seu coração, mas rapidamente você pode observar no próprio salmo, nos versículos 19 e 20, algo que nos dá ideia a respeito do que Davi vivenciou e por isso foi incentivado a registrar essas palavras que nós aqui acabamos de ler. Nesses dois versículos 19 e 20, o que Davi apresenta para nós é a respeito de pessoas das quais viviam nos seus dias, que ele sabia quem eram essas pessoas essas que ele descreve de maneira muito resumida. Ele se refere a essas pessoas como aquelas que não temiam a Deus, eram diferentes de Davi. Pessoas essas que também não agiam como Davi porque blasfemavam o nome de Deus. E também porque eram homens que derramavam sangue, homens que assassinavam pessoas, homens que traziam prejuízo, que faziam um mal ao seu próximo. E é por conta disso que Davi se vê inclinado a escrever esse salmo, porque o sentimento que ele tem no seu coração é de indignação, é de ira, de ver pessoas vivendo, agindo dessa forma e aparentemente nada acontecer com elas. De pessoas assim viverem as suas vidas normalmente, como se não tivessem feito nada de grave. E Davi sente indignação, mas apesar disso ele se lembra de quem Deus é. E então, na primeira parte deste salmo, os versículos 1 a 6, Davi apresenta aqui algumas verdades a respeito de Deus. Verdades estas das quais ele usa a sua própria vida como exemplo e prova disto. E a primeira verdade, que foi aquilo que nós vimos domingo passado, é que ele apresenta Deus como aquele que é onisciente. O Deus que vê, o Deus que sabe, o Deus que conhece absolutamente todas as coisas. Mas Davi prossegue
e vai falar ainda uma outra verdade a respeito de Deus, da qual ele usa a sua própria vida, continua usando a sua própria vida como exemplo e prova de que de fato o que ele está dizendo é uma verdade a respeito de Deus. E ele não apenas fala que Deus é aquele que vê e conhece todas as coisas, um Deus onisciente, mas de que também esse Deus é um Deus onipresente, um Deus que está em todos os lugares, com todo o seu ser e com todo o seu poder, a sua glória. Se você voltar os seus olhos para o versículo 7, o primeiro versículo dessa segunda parte do Salmo, Davi não faz como na primeira parte, lá no versículo 1. Porque no versículo 1, Davi começa já afirmando esta verdade a respeito de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Agora no versículo 7, ele meio que afirma, mas através de uma pergunta retórica, uma pergunta que ele faz não porque não sabia, mas para chamar a atenção do povo de Israel, para chamar a atenção dos leitores que teriam acesso a este salmo. E ele então faz esta pergunta que está aí: para onde me ausentarei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Em outras palavras, o que Davi está perguntando e vai desenvolver a partir do verso 8, em outras palavras, o que Davi está dizendo nesse primeiro versículo aí, de número 7, é: há algum lugar que Deus não possa estar presente? Para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Há algum lugar que Deus não possa estar presente com todo o seu ser? Ele vai responder. Como eu disse, do versículo 8 ao versículo 12, até o último versículo dessa segunda parte do Salmo, Davi vai responder em duas respostas. E a primeira delas está nos versículos 8 a 10, aonde Davi diz assim: se subo aos céus, lá estás. Nessa primeira parte do versículo 8, o que Davi está dizendo, o que Davi está respondendo a respeito daquilo que ele mesmo perguntou, porque ele já sabia, mas por saber ele quer deixar claro ao povo de Israel, ao povo de Deus, de que Deus, de fato, é onipresente. É onipresente porque não há um único lugar que Deus não esteja. Porque Deus é esse que, de maneira detalhada, Davi vai dizer, é aquele que está presente nos lugares mais altos. Ele diz: para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Ele não diz: se subo aos céus, nada encontro. Pelo contrário, ele diz e afirma, responde a sua própria pergunta: se eu subo aos céus, no lugar mais alto, e a gente poderia pensar nos nossos dias, onde nós temos conhecimento e de certo modo, uma facilidade maior para acessar. O lugar mais alto que tem no planeta Terra é chamado de Monte Everest. Se não me engano, 8.848 metros. Se nós tivéssemos a coragem de sair daqui de Patos de Minas, ir lá para onde está o Monte Everest, e escalar todo aquele monte gelado, onde muitas pessoas tentaram e por lá ficaram, se a gente conseguisse chegar aos mais de 8.000 metros de altitude daquele monte, o que nós encontraríamos lá? Não só gelo, não só nuvens, não só uma boa vista ou nada. Nós encontraríamos Deus lá.
Deus é aquele que está presente em todos os lugares, porque Davi afirma: se eu subo aos céus, lá tu estás. Mas Davi continua no versículo 8, detalhando algo oposto a isso. Se por um lado Deus está nos lugares mais altos que existem, nos lugares mais altos que o homem pode chegar, e talvez a gente poderia pensar não apenas no Monte Everest, mas na Lua. E aí eu não sei se todos nós conseguiríamos ter essa experiência e coragem. Mas lá nós não encontraríamos, sabe o quê? ETs. Nós não encontraríamos, sei lá, amebas, apenas. Nós encontraríamos Deus. Porque Davi diz: não há um único lugar do universo onde Deus não esteja com todo o seu ser. Mas ele continua. E aí então vai dizer: se subo aos céus, lá estás. E se eu então faço o oposto, que é adentrar no mais profundo do abismo, lá eu encontrarei o Senhor. Eu não estou muito bom de conhecimento, mas eu sei que há uma fenda muito profunda, se não me engano, talvez até mais distante do que a distância do Monte Everest. Eu não sei que o nome dessa fenda, mas eu acho que os irmãos em algum momento já ouviu falar sobre isso. É o lugar mais profundo abaixo do mar. E a gente poderia pensar nesse local como também um exemplo daquilo que Davi está ilustrando a respeito dessa verdade de Deus, de que Deus está em todos os lugares, com todo o seu ser. Não apenas o lugar mais alto que existe pode o homem acessar, mas inclusive no lugar mais profundo, no profundo abismo, lá estarás também o Senhor. E alguns vão até dizer que isso pode também estar relacionado ao próprio inferno. E você não precisa ter dúvida de que Deus está com todo o seu ser no inferno. Não sofrendo, de maneira alguma, mas lá Ele está. Não da maneira como a gente entende o que é estar presente, porque nós estamos falando não de um ser humano, mas de um Deus incomparável. Lá Ele está com todo o seu ser. Não há um único espaço no universo, em tudo que existe, em tudo que foi criado, que Deus não esteja presente. No lugar, no abismo mais profundo. Mas Davi, nos versículos 9, ou no versículo 9, também apresenta aqui a mesma ideia. Porque ele começa dizendo sobre o lugar mais alto e o lugar mais profundo. E agora ele vai dizer, em outras palavras: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja, quando ele fala sobre se tomo as asas da alvorada, ele está se referindo aqui, em outras palavras, ou ele quer dizer com isso, ao leste. E quando ele fala sobre e me detenho nos confins dos mares, ele está falando sobre o oposto, oeste. Ou seja, Davi está dizendo que Deus não é apenas aquele que está presente nos lugares mais altos, nos lugares mais profundos, mas é aquele que também está nos lugares mais extremos do universo, de ponta a ponta. No final do universo, de uma ponta à outra. Não há um centímetro que Deus não esteja presente com todo o seu ser. E ao mesmo tempo, Deus, através do que Davi apresenta nos versículos 8 e 9, está dizendo que Deus
está em todos os lugares. Deus estava presente em todos os lugares que Davi poderia estar. Até mesmo naqueles mais distantes. E aí no versículo 10, então, ele complementa o que a gente pode perguntar e encontrar a resposta. De que maneira Deus está presente em todo canto da face da terra e do universo, em tudo aquilo que existe e foi criado. Veja, no versículo 10, Davi usa essas palavras que foram colocadas e traduzidas na nossa língua como lá. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá, nesses locais, me haverá de guiar a tua mão. E lá, nesses locais, a tua destra me susterá. Um certo comentarista vai dizer que estas palavras, guiar a tua mão, a destra me susterá, em todo lugar que Davi colocasse o seu pé, seja o lugar mais alto, mais profundo, seja nas extremidades da face da terra, ele entende que o que Davi está querendo dizer é que, ou que isso significa é que para onde que alguém vá, a mão de Deus é capaz de alcançar e controlar todos os eventos. O que Davi está afirmando é que Deus se faria presente aonde ele estivesse. E ele faria isso porque Deus, quando está presente, na verdade, quando não, Deus, ao estar presente, estando, controla tudo o que acontece, ou tudo o que acontecia na vida de Davi. É justamente por Deus estar presente com Davi, que ele entende que aonde ele fosse, a mão de Deus iria com ele, Deus o guiaria, a sua destra o sustentaria, porque Deus prova, demonstra a sua presença com o seu povo dessa forma, controlando todos os eventos, tirando uma pedra do caminho, tirando o inimigo da frente, fazendo água jorrar de onde não tinha água, de fazer pão cair do céu, o que não é normal acontecer, de fazer com que aves saiam de onde estavam e levem carne para o povo de Deus, por causa da presença dele. Porque Deus é onisciente, é aquele que aonde o seu povo vai, ele guia com a sua mão e ele sustenta o seu povo. Mas irmãos, Davi então pergunta: há algum lugar que Deus não possa estar presente? E ele responde: não. Porque Deus está presente em todos os lugares, ainda que esses lugares sejam os mais distantes. Mas ele também responde dizendo, em segundo lugar, versículos 11 e 12, quando diz aí o texto: se também eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele usa 4 palavras aqui que têm o mesmo sentido: trevas, encobrirão, noite e escuras. Ou seja, Davi está se referindo não apenas a lugares extremos, distantes, mas ele também, em segundo lugar, se refere a locais que possibilita algo ficar escondido e oculto. Lá também estará o Senhor. Nós podemos entender isso pensando no seguinte exemplo. Pense que você está à noite caminhando na rua.
e não muito perto, mas também não muito distante, tem alguém te acompanhando. E aí você não quer ter aquela companhia. Uma das formas de não ter aquela companhia é indo para o lugar escuro, porque ela não o verá ali. E ela então, portanto, desistirá de continuar te acompanhando. A ideia é mais ou menos essa. Alguém que está conosco, mas que deixa de estar porque nos escondemos no escuro. Então Davi também afirma que Deus se faz presente, ou se fazia presente na vida dele, até mesmo na escuridão. Porque a escuridão não impediria Deus de estar com Davi. Não seria esse lugar aonde Davi poderia se esconder e ficar oculto, que Deus não estaria com ele ali. Davi diz que para Deus as trevas não existem, as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus não deixaria de estar presente com Davi, até mesmo nesses locais aonde alguém pode se esconder e ficar oculto. A pergunta que a gente volta a fazer ao entender resumidamente aqui de maneira mais objetiva nesses versículos é: há algum lugar que Deus não possa estar ao mesmo tempo com todo o seu ser? E a resposta é não, não há nenhum lugar que Deus não possa estar ao mesmo tempo com todo o seu ser. Porque Ele está presente em todos os lugares. Porque Deus presencia pessoalmente cada ato humano. Não somente de Davi, não somente do povo de Israel, não somente do povo de Deus, mas Deus é esse que é onipresente, é aquele que está presente em todos os lugares, presencia pessoalmente cada ato que o ser humano pratica. Porque Deus se faz presente através de várias situações que Ele está controlando, porque Ele está ali. Nós podemos caminhar para trazer isso para nós, aplicar isso à nossa vida, mas antes, pensando no seguinte exemplo, irmãos, de que Deus como esse que é onipresente, que está presente em todos os lugares, de que Deus é aquele que está presente pessoalmente, de que Deus é esse que está presente através das situações que Ele está controlando. Quando, por exemplo, você quando era pequeno, ou você que já é pai e tem o seu filho, obviamente, tentou andar de bicicleta sem rodinha, ou está tentando ensinar o seu filho a andar de bicicleta sem rodinha. E aí isso me faz lembrar do Davi, que há pouco tempo aprendeu a andar de bicicleta e passou por esse processo. Sabe o que aconteceu com o Davi? Quando ele estava lá tentando se equilibrar, o pai ou a mãe estavam presentes, controlando a situação para que nada acontecesse. É o que Davi está dizendo. É o que significa entendermos o que implica Davi afirmar sobre Deus como aquele que é onipresente. Ele está em cada ato que nós praticamos. Ele está, ainda que a gente não perceba, ainda que nós não sintamos, ainda que a gente não enxergue, Ele está lá, controlando a bicicleta sem rodinha que nós estamos tentando pedalar. Davi usa a sua própria vida, meus irmãos, porque ele pôde ver na própria vida a presença constante de Deus com ele. Nós conhecemos a história de Davi. Nós sabemos que de fato é impossível
tudo o que aconteceu com Davi ter acontecido se Deus não estivesse presente, controlando todas as circunstâncias, todas as situações. Vamos nos lembrar que Davi era o último dos filhos do seu pai, aquele que talvez nem foi lembrado, aquele que foi desprezado, mas Deus o escolheu, sempre esteve presente com Davi, livrando ele da boca do leão, literalmente. Deus sempre esteve presente com Davi, fazendo com que as coisas convergissem ao ponto de que alguém tão, um pastor humilde de rebanho, se tornasse rei sobre o povo de Deus. Foi exatamente porque Deus estava presente com Davi de que ele foi liberto de um homem que quis matá-lo, Saul. Foi por causa da presença de Deus que ele foi liberto e salvo, inclusive do seu próprio filho que queria matá-lo. Davi sabia muito bem que o seu Deus é um Deus que estava com ele todos os dias da sua vida. Em cada ato que ele praticou, Deus estava ali pessoalmente. De que Deus estava controlando cada circunstância que acontecia com ele. É por isso que ele usa a sua própria vida. Mas por que Davi usa a sua própria vida? Pensando naquilo que é o contexto, o provável contexto deste salmo. Porque, meus irmãos, preste atenção. Se Deus, através da vida de Davi, apresenta, dá testemunho de que ele é um Deus onipresente, se assim foi com Davi, assim também eram com aqueles homens ímpios, que não temiam a Deus, blasfemavam o seu nome e derramavam sangue sobre a terra. Deus não só estava presente pessoalmente em cada ato de Davi, mas Deus é aquele que está presente em cada ato que inclusive os ímpios praticam. De que Deus é esse que não permite que ninguém possa fugir da sua presença. Portanto, irmãos, a gente precisa pensar que assim continua sendo nos nossos dias. Deus é um Deus imutável. Ele continua sendo um Deus onipresente. Deus está presente, melhor dizendo, pessoalmente em cada ato que homens ímpios têm vivido e feito nos dias de hoje. E por mais que estas pessoas tentem fugir e se esconder para não serem pegos, que vez por outra a gente fica sabendo de algo nesse sentido, alguém que comete um crime num determinado país e de lá ele foge para que ele não seja preso, porque indo para outro país ninguém vai ficar sabendo, ou se alguém ficar sabendo, lá ele não pode ser preso. O que Davi está dizendo a respeito da onipresença de Deus é que isso se aplica à vida de homens ímpios também. Porque Deus está presente, pessoalmente, em cada ato. E porque não adianta, por mais que essas pessoas tentem fugir, Deus, preste atenção nisso, Deus não abandona o ímpio. Ele vai atrás, vamos assim dizer. Por mais que ele tente fugir. Por mais que ele tente escapar, por mais que ele tente se esconder, se ocultar, para que nada aconteça com ele, Deus está presente com o ímpio. Ainda que esses homens, estas pessoas, sintam que estão livres, perceba, irmãos, por causa da onipresença de Deus, Deus está usando e controlando tudo o que acontecerá ao redor deles para que eles sejam punidos e castigados. Tem um exemplo que não se aplica, que não tem relação com um homem ímpio, mas, por incrível que pareça, com um homem servo de Deus, Jonas. Jonas tentou fugir da presença de Deus.
E porque é impossível se esconder, fugir da presença de Deus, Deus o tempo todo estava com ele. Deus, por ser onipresente, estava controlando todas as situações em volta de Jonas, para tratar ele, para castigá-lo por causa da sua desobediência. E é por isso, por causa da presença de Deus, que Jonas embarca, mas ao embarcar, o mar começa a ficar agitado, uma tempestade rapidamente surge. Jonas é lançado ao mar e algo inesperado acontece, um grande peixe o engole. E tantas outras coisas. Então nós temos que pensar nos nossos dias a respeito de muitos ímpios que estão fazendo coisas tão erradas, estão fazendo de maneira escondida, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está presente, achando que podem se esconder, fugir, nada vai acontecer, mas estão enganados. Deus os acompanha. E Deus tem convergido várias situações para que essas pessoas sejam punidas e castigadas. Mas, meus irmãos, a nós precisamos considerar que assim como Deus está presente em todos os lugares, com todo o seu ser ao mesmo tempo, isso significa que Deus também é um Deus presente conosco. É um Deus conosco. É um Deus que justamente por estar presente, é que nós chegamos aonde nós estamos. É que nós somos servos de Deus, somos povo de Deus, porque Ele decidiu ser o nosso Deus, ser Deus conosco, nunca nos abandonar, sempre estar à nossa frente, abrindo caminho, tirando inimigos, nos sustentando, nos dando força, nos guardando, nos protegendo. E quando Jesus vem, assim foi. E Jesus, em uma das suas orações, falou ao Pai: todos aqueles que me deste, nenhum deles eu perdi. É por isso que nós temos no último capítulo de Mateus, na grande comissão, no último versículo, Jesus dando a grande promessa àqueles homens que foram chamados a ir a evangelizar, a proclamar o evangelho. E Jesus então diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, irmãos, não nos esqueçamos disso. Deus não é apenas aquele que nos conhece, mas Deus é aquele que em todo tempo esteve, está e estará presente conosco. É por isso que nós somos quem somos, chegamos aonde estamos, e a gente precisa reconhecer isso. Nós não podemos duvidar e nos esquecer de que nos momentos mais difíceis, Deus está presente pessoalmente. Guarde a ilustração da bicicleta sem rodinha. Você não está só. Deus está controlando tudo o que acontece na minha e na sua vida. Irmãos, nós devemos pensar nessa verdade a respeito de Deus como algo que também se aplica à vida da nossa igreja. A minha história aqui com os irmãos é um pouco mais de um ano, mas como, por exemplo, o Hugo, são 27, 28, talvez até mais. Você está com quantos? 40 aí? Na idade que ele tem, vivendo nessa igreja, tanta coisa aconteceu, irmãos. Mas só chegamos aqui, só podemos comemorar 28 anos de igreja organizada, não só de trabalho, porque Deus tem sido presente na vida dessa igreja. E sempre será assim na nossa vida. Por mais, irmãos, que pessoas se levantem, ainda que governos se levantem,
por mais que o anticristo venha, o povo de Deus será preservado por causa da presença de Deus. Então, para nós encerrarmos, em primeiro lugar, eu quero dizer que, se porventura você tem vivido uma vida onde não há temor de Deus, aonde você tem blasfemado o nome de Deus, aonde você tem derramado sangue, não literalmente, mas vivido de uma forma que não agrada a Deus, entenda que não dá para fugir da presença de Deus. Não dá para achar ou pensar que Deus não vai te encontrar. Não dá para pensar que Deus não está presente, convergindo tudo na sua vida para que você entenda que precisa se arrepender. Sem a presença de Deus, nós não vamos chegar a lugar algum. Sem a presença de Deus, nós estamos fadados ao fracasso e à condenação eterna. Então, se arrependa, se volte para Deus e se lembre, Deus é onipresente. Não dá para esconder dele. Não dá para manter oculto o pecado do seu coração. E por fim, que nós, meus irmãos, possamos confiar em Deus, descansar nele, mais uma vez, por saber que Ele está conosco. Tudo o que acontece é uma demonstração da presença de Deus, porque a gente não percebe, a gente não enxerga, mas tudo o que acontece é para o nosso bem. Deus está preservando, Deus está cuidando de nós, por mais dificuldades que estejamos vivendo. Confie nele, descanse, mas louve a Deus, porque Ele estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século.